Bloquear experiências por medo de sofrer é apenas outro meio de sofrer. Dessa forma, é também uma maneira de alimentar a ansiedade que tanto temos. Colocar barreiras e bloquear experiências é uma das estratégias mais comuns que usamos para evitar o mal-estar que determinadas experiências geram em nós. A mente humana moderna evoluiu, mais do que para nos fazer sentir bem, para nos ajudar a sobreviver aos perigos. Há 100 mil anos, as necessidades essenciais das pessoas eram comida, o abrigo e a possibilidade de se reproduzir. Mas é claro que nada disso tem muito sentido se estivermos mortos. Portanto, a prioridade do nosso cérebro era buscar aquilo que podia nos fazer mal e evitar sua aproximação. Quem não arrisca não sofre e nem perde, mas também não ganha. Assim acabamos parados no tempo, nos conformamos e aprendemos a nos adaptar tentando evitar o inevitável, o medo. Temos a tendência de bloquear experiências por medo de sofrer, ignorando a possibilidade que esse medo que tanto tentamos nos esconder busque formas alternativas de se manifestar. Isso não quer dizer que repudiamos o medo, pois ele é uma emoção básica que nos ajuda a identificar e responder diante de ameaças. Partimos do pensamento de que, se quisermos viver uma vida plena, temos que aceitar o medo em nossa paleta de emoções. Nesse sentido, um medo muito comum é o medo da dor. Esse medo nos leva a evitar situações que provocam dor. O que acontece é que nossa mente nem sempre é boa em separar o que a nossa própria imaginação cria do que acontece na realidade. Para as fronteiras do medo, utilize passaporte de vontades. Algumas pessoas tendem a bloquear experiências que provocam mal-estar, porque isso gera lembranças dolorosas, criando uma boa dose de ansiedade a ser desfrutada pelo caminho. No entanto, essa solução age apenas como um band-aid e não como uma forma de enfrentamento efetiva. Pode nos ajudar em um determinado momento, assim como a negação, mas como estratégia sistemática e estável do tempo, é passível de sofrimento. Temos, por um lado, as estratégias de fuga que nos levam a escapar ou a nos resguardar de determinados eventos privados. Resguardar ou escapar de situações ou atividades que poderiam causar pensamentos ou sofrimentos desagradáveis. Por exemplo, você pode abandonar uma reunião social com o objetivo de evitar sentimentos de ansiedade. Buscar distração dos nossos pensamentos e sensações colocando a nossa atenção em outras coisas. Por exemplo, se tivermos entediados ou ansiosos, podemos tomar um sorvete ou sair para comprar roupas. Se tivermos preocupados com uma prova, podemos passar a tarde vendo televisão. Desconectar ou dessensibilizar para tentar esquecer como nos sentimos e pensamos, quase sempre usando alguma medicação, drogas ou álcool. Por outro lado, temos as estratégias de luta que supõem a luta contra os eventos privados e a tentativa de dominá-los. Suprir diretamente os sentimentos e pensamentos indesejados acontece quando expulsamos à força os pensamentos inoportunos que nos vêm à mente, ou os empurramos para o mais profundo de nós. Tentar controlar nossos pensamentos e sentimentos, por exemplo, quando dizemos a nós mesmos, anime-se. Tentar obrigar a nós mesmos a nos sentir de outra forma, por exemplo, quando culpamos ou criticamos a nós mesmos. É importante tomar consciência do uso das estratégias e buscar outras formas mais adequadas para lidar com as nossas emoções, pensamentos e sensações físicas. Seria melhor enfrentar os teus medos e não fugir deles, pois sempre ou tarde, eles sempre acabarão batendo tua porta. Há dores que matam, mas há dores mais cruéis, aquelas que deixam a nossa vida sem nos permitir senti-las. Em maior ou menor medida, todos nós utilizamos métodos de controle para gerir o mal-estar. O problema não é o seu uso,
e sim o abuso ou o mau uso. Um exemplo disso ocorre quando usamos estes métodos em momentos nos quais eles não funcionam, ou quando seu uso manipula de forma errada nossa escala de prioridades. Mas será que isso sempre acontece? Precisamos deixar claro que este grau de controle vai depender do tipo de experiência que vivemos em cada momento e da importância que essa experiência tiver para nós. Quando nossos pensamentos são mais intensos, conseguimos fazer o uso de um maior controle do que quando eles são perturbadores. Da mesma forma, temos um maior controle quando tendemos a bloquear experiências que não são muito importantes para nós. Impor limites saudáveis em nosso mundo interno é recomendável para melhorar sua gestão. Neste sentido, é importantíssimo trabalhar o nosso autoconhecimento. Além disso, um aspecto psicológico que pode nos ajudar a construir uma vida com sentido é aprender a experimentar o que a vida nos oferece, sem avaliar e julgar constantemente, adotando uma postura de aceitação. Você é senhor ou escravo do seu medo?